Oi, oi, oi meninas! Começando o nosso módulo 2, que tem como título Feminilidade Bíblica, um dos temas que eu mais gosto de tratar, que eu mais trago nas minhas redes sociais, nas minhas falas, e eu tô muito feliz porque esse módulo com certeza vai virar uma chave na tua cabeça, como aconteceu comigo quando eu comecei a estudar esse tipo de tema lá na minha época de faculdade. Vocês devem saber, eu já contei várias vezes esse testemunho, quando eu entrei na faculdade. Eu entrei numa faculdade federal e eu nunca tinha saído do ambiente do meu lar, que era acolhedor, cristão, tudo lindo, maravilhoso, família e tudo mais. Quando eu entrei nesse ambiente de faculdade, eu tive um baque muito grande, era uma realidade totalmente diferente. Parecia que a minha bolha tinha estourado e que eu tinha entrado em outro mundo, e eu tive muitos conflitos com a minha identidade como mulher, como cristã, e de outras formas também. Mas Deus teve misericórdia de mim, Ele me manteve perto dele, apesar de eu querer desviar para um ou outro lado, Ele sempre esteve comigo, sempre com muita paciência, e Ele me levou a ter esse desejo de buscar mais sobre esse assunto para eu poder firmar a minha fé. Porque esses temas que a gente vai tratar vão em contra totalmente a nossa fé cristã. Por isso que quando a gente não tem conhecimento a respeito desses assuntos, a gente recebe uma única verdade, né, um único discurso nas faculdades, nas escolas, nas mídias, na sociedade, e essa narrativa é contra a Bíblia. Então a gente acaba se acostumando e quando vê a gente já desviou e não quer voltar aos caminhos do Senhor. Por isso que é muito importante que a gente vá estudar esse tipo de assunto agora. Então parabéns para você que decidiu tomar um passo à frente e ir contra o mundo e firmar a tua fé com argumentos e conhecimentos que são fatos, que são reais. Então o conhecimento está aí. A palavra diz que por falta de conhecimento o povo perece, então a gente precisa correr também atrás desse conhecimento. Vai nos trazer uma sabedoria, e essa é uma sabedoria do céu e também da terra. Nós precisamos conhecer contra quem a gente está lutando. Então, nessa primeira aula sobre feminilidade bíblica, eu tenho uma boa notícia para você. Você sabia que a sentença que Eva recebeu lá no Éden, em Gênesis 3, foi quebrada na cruz? A gente vai entender qual o propósito da sentença que Deus deu a Eva, por que lhe parece que deu uma sentença tão dura para Eva, quais são as consequências disso até os dias de hoje. A mágoa da sentença de Deus que gerou no coração de Eva teve uma resposta para o mundo e é o que nós vivemos até hoje. A gente vai conversar bastante sobre isso. A base do nosso estudo hoje está em Gênesis 3, quando Eva e Adão pecam e eles recebem uma sentença de Deus. Então a sentença que Adão recebe, ele vai sofrer para ter o alimento que antes ele tinha de graça, de livre acesso, e ele vai voltar ao pó da terra. Então ele vai morrer fisicamente, o que antes do pecado não era para acontecer, eram para viver eternamente. A gente falou um pouquinho sobre isso já, e a gente vai frisar um pouquinho e rever novamente o que aconteceu ali no Éden. A gente viu lá na ruptura do relacionamento de Eva, né, com Deus, lá no primeiro módulo, que Eva foi criada para algo. E a sentença do pecado dela foi justamente em cima daquilo que ela foi criada para fazer e ser. Da mesma forma, Adão. Ele foi criado para prover todas as coisas, só que ele tinha tudo de graça, ele tinha tudo a livre acesso. Deus tinha dado todas as coisas para ele, né? Então, ele tinha que ser o provedor, o protetor, e ele deveria liderar ali o jardim. Só que quando ele recebe a sentença do pecado, é justamente em cima daquilo que ele nasceu para ser e fazer. Interessante, né? Quando a gente se desvia, porque a palavra pecado significa desviar o alvo. Quando a gente desvia o alvo, que é fazer a vontade de Deus, tem consequências. Não porque Deus é ruim, não porque Deus está castigando, não, porque você errou o alvo e tem uma consequência, vai para outro lugar. Aquela flecha que você jogou, que era para atingir o alvo, desviou. Então vai ter uma outra consequência. Você não vai vencer, você não vai ser feliz, etc. Então a consequência do pecado não é uma punição de Deus, é a própria consequência natural do pecado. Por exemplo, a vida e a morte. Não era para que o ser humano morresse fisicamente, ele era para viver eternamente. Então sim, a sentença é algo que Deus coloca para Adão e Eva, mas não é porque Deus é mau. Porque a lei da ação e da reação existe, né? Então, não é que Deus seja mau, ele é justo. Então, ele coloca uma lei, aquela lei é quebrada, tem uma consequência. Abre a tua Bíblia então comigo em Gênesis 3,16, a parte B. É quando Deus está falando a sentença sobre Eva. Então, ele diz, você vai ter muitas dores para ter os filhos, né? Dores de parto, que antes não tinha, né? Não teria, até então ela não tinha filhos, mas não era para ser.
essas dores. Então você vai ter dores para ter filhos, que era uma das coisas pelas quais Eva foi criada, né? Multiplicar, dominar a terra. Então naquilo que ela foi criada para ser, naquilo você vai ter dor. É o que Deus diz para Eva. Você vai ter dores para ter filhos, e a parte B do versículo 16 diz: e o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Ele reinará sobre você. E é aí que a gente vai se deter para estudar o que essa frase significa. Então, a primeira parte que diz: o seu desejo será para o seu marido, não é um desejo sexual. A palavra original ali de desejo significa vontade. Então, seria mais ou menos assim, ó, a sua vontade, o que você quer fazer agora é o seu marido que vai decidir. É mais ou menos assim, você tem que obedecer ao teu marido, ele vai mandar em você. Por quê? Nossa, parece horrível. Nossa, então super machista, Deus colocou a sentença em Eva e fez com que Adão seja machista. Não, porque Eva e Adão eram um só. Eles deveriam tomar as decisões juntas, fazer todas as coisas juntos, certo? Quando Eva toma o fruto sem consultar Adão, sem falar nada para ele, ela tomando uma decisão sozinha. Então foi ela que quebrou essa união, este um só. Foi ela que decidiu tomar a decisão sozinha. Foi ela que decidiu mandar na situação, né? Ela não consulta Adão e ela vai lá e toma a ação sozinha. Então ela primeiro quebrou a união e por causa disso, então a sentença, a consequência é que agora você não vai tomar mais decisão. Você vai ter que obedecer o marido, ele vai ter que tomar as decisões, queira você ou não, você goste ou não. Segura aí que eu sei que às vezes a gente engole seco essa informação, mas é o que Deus fala ali, a gente vai ver o porquê disso também, né? Você pode até dizer, nossa, que rude da parte de Deus, mas é o natural, ela decidiu, ela quebrou a união e a consequência foi essa. A segunda parte desse versículo, né? O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. O domínio ali realmente é de domínio de mandar. E aí você pensa, né? Nossa, que coisa horrível. E realmente é horrível. Porque antes do pecado, Eva era submissa ao marido, ao Adão. Então ela seguia a missão dele, certo? Agora ela tirou a missão dele. Ela decidiu tirar a missão dele, certo? Quando ela toma a decisão sozinha. Ou seja, que agora eles estão sem rumo, não tem o que fazer. Já foi feito, a besteira já foi feita, né? O pecado já foi feito. Então agora ele vai dominar sobre ela. Olha que pesado isso, né? Algo que antes era prazeroso, seguir a Adão, aprender com ele, estar ali no jardim, tudo maravilhoso, tudo lindo, a presença de Deus. Agora isso se torna algo doloroso. O que era prazeroso agora se torna algo doloroso. Que é você ter que obedecer a Adão. Pensa assim, pensa comigo, se coloca no lugar de Eva. Eva também, lá com a mágoa que ela teve de Adão, ela se sente traída, ela se sente abandonada, ela se sente jogada para os leões, porque Adão tinha que protegê-la. Mesmo que ele não tivesse feito a besteira sozinho, ele tinha que tomar responsabilidade, porque era a responsabilidade dele cuidar do jardim e dela. Então ele deveria, o que se espera é que ele deveria dizer, olha Deus, fui eu que errei, não culpa Eva, ela não tem nada a ver, eu que vou receber a punição. Mas não, ele diz, ó Deus, quem fez a besteira foi você em me dar ela. Pensa, né, que coisa dura você ouvir da pessoa que você mais ama na vida, que você é a desgraça da vida dele. Né? E é isso que ele diz, e sabendo qual era a punição do pecado, então Eva se sente muito mal, e agora não só ela se sente mal e tem um nojo, uma repulsa por Adão, como ela depende dele para sobreviver, ela tem que obedecer esse cara que falou tudo isso para ela, ou dela, né? Então pensa a raiva, preste bem atenção, anote isso, a raiva que Eva tem de Adão. Eu tenho que suportar esse homem que me abandonou, que não me ajudou, que no único momento de fraqueza, que eu estava vulnerável, que eu não tinha ninguém para me proteger, ele deveria me proteger, ele me joga para os leões e diz, ó, tanto faz se ela morrer ou não, a culpa é dela, não é minha. Então ela se vê sozinha, e isso gera uma raiva nela, com certeza, mas não só isso, agora ela tem que depender desse cara, ela vai depender dele para comer, ela vai ter que obedecer ele por onde ele for. Se ele jogar na cara dela durante todos os anos da vida que a culpa deles estarem sofrendo é por causa dela, ela vai ter que engolir e aguentar,
né? Então é um peso emocional muito grande que Eva carrega, né? Imagina, eles saem do jardim, tudo perfeito, maravilhoso, eles têm que sair para um lugar onde não tem a casinha deles, onde não tem fruta, verdura e comida de graça, eles têm que plantar, sofrer, suar, não chove, não tem comida, o sol mata a comida, e é uma coisa muito difícil, e pensa que ela não só tem a sensação de culpa, mas como o cara tá culpando ela, Adão tá culpando ela, e de certa forma com razão. Então, isso é um peso emocional muito grande, e esse eu acho que é a questão do domínio, não tanto no sentido de mandar, mas um domínio emocional que Adão tem sobre Eva por causa do pecado. Essa é a sentença de Deus para Eva. E você facilmente pode comparar esse domínio ao machismo, que é o que nós conhecemos hoje como machismo, né? Ao longo de toda a história da humanidade sempre houve esse machismo, e não é o machismo o problema é o pecado, eu sempre digo. A consequência do pecado é o machismo, porque você vai ver tudo que o homem foi criado para fazer, né? Antes do pecado ele estava fazendo tudo de boa. Quando o pecado vem, ele faz tudo ao contrário. Então, se ele é mais forte do que a mulher para protegê-la, hoje o homem não faz isso. Debaixo do pecado, ele machuca a mulher com as suas forças. Quando é para ele proteger e ser provedor, né? Ele tem a capacidade, o dever, a liderança de fazer isso. Debaixo do pecado, o homem simplesmente larga a mulher com os filhos, faz filho para tudo quanto é lado, não ajuda financeiramente e vai viver a vida dele. Então, tudo que ele foi criado para fazer, debaixo do pecado, ele faz ao contrário. E é o que nós conhecemos como machismo, né? Esse domínio emocional e físico, quando na verdade teria que ser uma proteção emocional, física, espiritual, né? Então, a gente vê bem isso na prática, a questão do machismo. Não é culpa de Deus, é uma consequência do pecado do ser humano. Então, infelizmente, além dessa questão ali do domínio, tem essa primeira parte do versículo, né? O seu desejo será para o seu marido, a sua vontade, né? Será para o seu marido, ele que vai tomar a decisão. A tua vontade vai ser embaixo da vontade dele, ele que vai decidir para que lado ir, né? Mais ou menos isso. E isso é como uma escravidão. Você está submetido à vontade do outro, mesmo ela sendo legal, boa ou não, né? E isso é muito difícil de entender e de compreender por que será que Deus fez isso. A gente vai ver mais pra frente também como o plano de Deus de redenção do mundo, da humanidade, do homem e da mulher se encaixa tão perfeitamente, como essa sentença faz sentido depois lá na frente, que essa sentença cai sobre Jesus. A sentença do pecado cai sobre Jesus, que não teve nada a ver com a história, que não tem culpa. Então, preste bem atenção como o plano de redenção para Deus também é perfeito. E aí você pode se perguntar, mas como é que tudo isso aconteceu? Como é que do nada uma serpente está ali no meio do jardim e Eva cai tão facilmente na armadilha dela? Então a primeira coisa e a principal que faz com que Eva caia na armadilha, que ela seja enganada, é a forma com que a serpente fala para ela as coisas que ela quer, coisas que ela acredita. E a primeira coisa que a serpente fala é a respeito da identidade de Eva. Por isso que a gente vai pisar tanto nessa tecla, identidade. Quando você e eu não estamos certos da nossa identidade em Jesus, qualquer coisa que os outros dizem vai desviar a nossa atenção. A gente vai acreditar e vai para outro lado, vai errar o alvo, vai pecar. Entenda, isso é muito importante. Então, a perda da feminilidade de Eva começou ali, quando a serpente disse, o quê? Deus disse que vocês vão morrer, mas isso é mentira. Ele sabe que quando vocês comerem do fruto, vocês farão, terão, poderão, né? Ela coloca uma ilusão, uma dúvida e uma ilusão na cabeça de Eva, diminuindo a capacidade de Eva, dizendo assim, cara, na verdade você está perdendo a oportunidade de fazer, ser, ter, né? E aí Eva crê. Tipo assim, Eva vivia no jardim do Éden, o lugar mais perfeito do mundo. Era impossível ela não perceber, ver que era tudo maravilhoso, que ela tinha tudo. Então, qual é o discurso que a serpente usa para convencer Eva de que ela não tem tudo ainda? E de que não só ela não tem tudo, como Deus está enganando ela e Deus está escondendo o tesouro real dela, né? Está escondendo a oportunidade dela ter mais. Então, olha que interessante, né? O pecado sempre nos dá essa mentira, essa dúvida. Olha, você ainda não tem tudo, você não experimentou tudo. Na verdade, a felicidade real é isso daqui. Na verdade, se você experimentar isso daqui, e vai sempre nos enganando, fazendo a gente acreditar que a gente precisa mais, né? Não é suficiente o que Deus nos deu. Eu quero mais poder, mais status, mais dinheiro. E a gente corre atrás do vento. Foi isso que a serpente fez com Eva, e Eva, infelizmente, caiu nessa armadilha.
Então a serpente fala para Eva que ela tem falta de capacidade, porque ela diz, só você vai saber, conhecer o bem e o mal. Mas ela já sabia tudo. Adão e Eva não eram burros, gente. Isso é algo que eu acho muito interessante de frisar. Eles não eram burros, eles eram completamente inteligentes. E Eva ainda é chamada de Deus de idônea, capaz, inteligente. Então ela era um crânio, né? Ela era inteligente, só que a serpente de alguma forma faz ela acreditar que ela não tem toda ainda, não atingiu 100% do potencial dela, da capacidade intelectual, de inteligência, né? E isso faz com que Eva sinta o desejo de querer mais. Ela já tem tudo, mas a serpente desvirtua a visão dela a respeito daquilo que ela já tem, dizendo, não, isso que você tem é nada ainda, você não descobriu, você não tem ideia do que ainda você pode ter. Então ela faz com que Eva acredite que ela tem menos capacidade, que ela é ingênua, né? Deus enganou vocês tão fácil, como é que vocês não perceberam? Por que será que Deus colocou esse fruto aqui e não deixou vocês comerem? Para de ser boba, para de ser burra, Deus está enganando vocês. Então fazendo com que Eva se sinta ingênua, enganada. É verdade, por que Deus fez isso? Eu quero descobrir, né? E essa questão da inferioridade também, né? Por que ela ataca a Eva e não a Adão? E aqui vai uma chave grande sobre o que a gente vai falar depois do feminismo. A serpente faz Eva acreditar que ela é inferior, porque Adão chegou antes no jardim, ele deu nome aos animais, ele trabalhou tudo lá e Eva chegou, estava tudo pronto. Então Adão ensinava a Eva, certo? Quando a serpente diz para Eva o seguinte, olha, você na verdade não tem todo o conhecimento, quem sabe Adão tem, mas você não. Porque você não estava aqui no jardim antes. Eu imagino que ela foi manipulando Eva dessa forma. Você pode ter o mesmo conhecimento que Adão e o mesmo conhecimento de Deus, ou seja, tu nem vai precisar de Adão. Preste atenção. A serpente faz com que Eva acredite que ela não vai precisar nem de Deus e nem de Adão, que ela vai poder ser o próprio Deus e vai poder comandar o jardim e o que ela quiser, mais fora do jardim, né? Aquela coisa de, você sabe o que tem fora do jardim? Você quer explorar? Você quer conhecer mais? Então esse sentimento de inferioridade que causa em Eva, né, todo esse discurso da serpente, faz com que ela tenha uma reação. O sentimento de inferioridade faz com que Eva deseje ter mais e ser mais para que ela seja independente, que ela não dependa do conhecimento, dos ensinamentos de Adão, né? Que ela queira ter mais, ser independente. Fixe essa palavra, independente. Eva se sentiu inferior, agora ela quer ser independente, eu não preciso de ninguém, eu quero ser sozinha, eu mais eu. Será que a gente não se sente algumas vezes dessa forma? Infelizmente, eu escutei uma vez de uma amiga, discípula, que ela disse o seguinte, eu não preciso de fulano, eu consigo fazer tudo sozinha. E aí eu falei para ela o seguinte, olha, isso aí é o que a serpente fez Eva acreditar, e é o que o diabo faz você acreditar, e é o que o feminismo faz você acreditar. Que você não precisa de ninguém, e especificamente você não precisa de homem. Porque você consegue fazer tudo, você estudou para aquilo, você paga as suas contas, você não precisa de ninguém. Mas essa frase, eu não preciso de ninguém, esconde aquela sensação de inferioridade que você tem, que você quer contornar, que você quer mostrar, eu posso, eu consigo. Mas na verdade lá, no fundo, você se sente inferior. Ou você quer mostrar para os outros que você consegue sozinho, né? Que é o famoso orgulho, que é o contrário de inferioridade. Inferioridade é você se humilhar. E o contrário disso é você se orgulhar. Você fazer uma estátua de si mesmo e se colocar lá em cima. Que é o que o mundo diz pra gente fazer, não é? Você se coloque em primeiro lugar, tome suas decisões, seja feliz, e por aí vai. E se você prestar atenção, o senso comum, a sociedade, as pessoas, as mídias, dão a entender de que a mulher ela é menos inteligente, menos capaz. Sempre você vai ver, alguém bateu o carro, é mulher. Alguém fez uma besteira no trabalho, é mulher. Sempre tentando colocar a crença de que a mulher é menos e que ela entende menos. E aí, claro, as mulheres começam a pensar, não, mas eu sou capaz. E realmente elas são. Só que esse discurso de que elas são inferiores fazem com que elas respondam de forma a dizer, não, eu posso, eu vou provar que eu consigo sozinha. Eu vou provar para todo mundo que mesmo eu sendo mulher, mesmo eu sendo assim, assado, aí a gente vê aquele famoso, né? Mesmo eu sendo de tal classe social, mesmo eu sendo de tal raça, eu vou provar que eu consigo. Não é assim que a gente escuta? Não é esse discurso que a gente escuta de várias mulheres que são consideradas empoderadas? Pois é. Então, quando o inimigo ataca a nossa identidade, a gente se sente de todas essas formas que eu falei e a gente quer dar uma resposta para conquistar, para conseguir, para mostrar que a gente consegue. E aí que a gente erra o alvo, aí que a gente peca.
E daí a gente crê no que o diabo está falando a respeito de nós. A gente crê no que a sociedade está falando e se esquece do que a palavra está falando, né? Lembra da nossa última aula do módulo 1? Você precisa permanecer, renovar sua mente naquilo que a palavra fala. Porque o mundo está falando um monte de coisa e se a gente deixa ela falar, uma hora a gente se convence, né, daquilo. Por isso que a gente tem que colocar a palavra de Deus para dentro e fechar os nossos ouvidos para o que o mundo está falando, porque senão a gente acredita e quando vê já estamos igual Eva. Então, algo que está na tua apostila aí, uma frase que eu coloquei. A dúvida só encontra lugar onde não há identidade clara e firmada em Jesus. A gente viu ali no módulo 1, que é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos a semelhança mais com o Espírito Santo, de auxílio, de consolo, de guiar, de mudar ambientes, de paz, de frutos do Espírito. E isso é a nossa identidade. E a nossa identidade está nele, não no que a gente é capaz de fazer, não no que a gente sabe. Porque a identidade de Eva, antes do pecado, era em Cristo. Ela era a semelhança de Cristo, de Jesus, de Deus. Aí, quando a serpente vem, ela começa a falar de coisas que Eva não é capaz de fazer. Ou que Eva poderia ser capaz de fazer sem Deus. Então, tira Deus da jogada e coloca agora só o que você pode, você quer e você vai fazer. Obviamente, ela crê naquilo, achando que a identidade dela tá naquilo que ela é capaz de fazer, que ainda não conseguiu. Então, ela começa a trabalhar nessas coisas, né? Só que nós, como cristãos, sabemos que a nossa identidade está em Jesus. Nós não somos santos, nós somos justificados. É Jesus que morreu na cruz e esse espelho dele sobre nós, essa é a nossa identidade. Por causa dele, nós somos quem somos. Sozinhos, nós não somos nada. Nós somos puro pó e pecado. Nós temos que ter clara a nossa identidade, que tem a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o que você é, com o teu exterior, com o que você é capaz de fazer, com as tuas capacidades e dons e talentos. Não, é em Jesus. Ele é a identidade e nós só estamos acoplados a ele por causa dele, só por causa dele. Então saiba que o que Deus fala a respeito de você na Bíblia não tem a ver com o que você é realmente, você sozinho, ser humano. Tem a ver com o que ele é. E por causa que ele nos criou e nós somos a semelhança dele, somos justificados por ele, por isso nós temos uma identidade santa ou santificada. Mas não é por causa de você sozinho, não. Não acho que você é o alecrim dourado, não. Você só é o que é por causa de Jesus. Ou seja, que fora dele você não é nada. Às vezes a gente tem dos dois lados, ou a gente se acha coitadinho, eu não sou nada, eu não sirvo pra nada, e etc. E por outro lado também a gente pensa, não, porque eu sou cristão, porque eu faço isso e aquilo, eu jejuo, eu oro, eu sei tantos versículos da Bíblia, eu sei tantos louvores, eu sou engenheiro, eu faço isso e aquilo. A gente se coloca no lugar que é de Deus. Então os dois opostos estão fora de Deus. Tanto eu sou um coitadinho, não sou nada, você é porque você é filho de Deus. E do outro lado também você se acha o próprio Deus e fora dele você não é nada. Então, em Cristo, no meio, em Cristo, com os olhos fixos em Jesus, sim, nós temos a identidade reflexa nele e não em nós mesmos. Saiba, a identidade não muda com as suas conquistas externas ou falta delas também. Se você deixa de fazer alguma coisa ou faz alguma coisa, você não é mais ou menos amado por Deus. O que você faz não tem nada a ver. Claro que as tuas obras serão recompensadas, a Bíblia fala sobre isso, mas a identidade cristã, filho de Deus, não tem nada a ver com o que você faz. É por graça, né? Você aceita Jesus, aceita o sacrifício dele e a tua vida que continua crendo e vivendo de acordo com o que ele diz na sua palavra é testemunha de que você crê nele. Porque se você aceita ele, não, tudo bem, agora eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, isso é testemunho, tá? Justificando que você realmente não o aceitou. Você só tá ali mentindo para si mesmo. Fez uma oração, mas não foi de coração, porque quando é de coração, você aceita aquilo e todos os dias você aceita segui-lo. Então é uma decisão diária, não é simplesmente fazer a oração, Deus me aceita, me ajuda, amém, e acabou. Não. A Bíblia fala, inclusive Paulo diz isso, que o testemunho de que você realmente aceitou a Cristo é que você permaneça na palavra. Quem conquistou a identidade por nós foi Jesus, e ele o fez na cruz como um sacrifício, não fomos nós. Até porque se fosse pelas nossas conquistas, se a gente vê ali na palavra de Deus, todos, literalmente todos, exceto Jesus, todos pecaram, todos. Até Davi, que era o rei segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, pecou e pecou feio. Moisés, que é pecou. Não. Ele se achou mais, bateu lá na pedra quando Deus disse para ele só falar um negócio, ele quis se aparecer e por isso ele não entrou na terra prometida. Claro, todos foram salvos pela misericórdia de Deus, porém, todos pecaram. Então não é pelas suas conquistas, é por causa de Jesus.
E agora a gente entra numa parte que a gente começa a introduzir o assunto, que é um dos mais que eu mais gosto, que é a respeito do feminismo. Então, o que o fruto proibido despertou em Eva? Pense comigo. Todas essas coisas que nós citamos, né? É o desejo de ter mais, o desejo de ter conhecimento, todas essas coisas novas que ela não conhecia, a serpente fala e romantiza, né? Pega aquela embalagem que na verdade é oca e começa a romantizar e colocar várias coisas e fazer com que a imaginação de Eva pense, é verdade, eu não tenho ainda, eu queria ter. E isso vai enganando o coração de Eva e gera nela uma atitude de tomar a frente, de desobedecer e fazer por si mesma, que é o que nós conhecemos como feminismo. O feminismo é o sentimento de Eva de inferioridade, de falta de capacidade, de ingenuidade, de opressão, que ela acha que viveu durante a vida inteira, contra Deus. Então, contra Deus e contra o homem, que são figuras masculinas. Então, ela quer colocar toda a raiva dela, a mágoa dela, contra essas duas figuras. Esse é o feminismo. Não tem nada a ver com direitos iguais, a gente vai ver. Tem a ver com destruir a figura masculina, com colocar a figura masculina no lixo. Nós vamos estudar sobre isso. Veja bem, o fruto proibido despertou em Eva essa sensação de poder, essa sensação de liberdade, desse domínio do homem, né? Também de um egoísmo, porque ela esquece de Adão e eu vou comer do fruto. E eu vou ser inteligente, super, né? Ela não chama Adão para tomar decisão com ela. Ela toma sozinha, come do fruto e depois, eu vou dar para ele também, já que eu errei. Se eu errei, ele vai errar junto comigo, né? Eu vou levar ele junto no barco. Então, esse egoísmo de que Deus... Ela não pensou, Deus me deu tudo. Não, ela pensou, eu quero mais. Sentimento egoísta, né, de querer sempre mais. E essa função da independência. Eu quero fazer sozinha, eu posso tomar decisão e etc. Então, foi o que despertou em Eva esse fruto proibido, né? O fruto proibido, ele era uma fonte de prazer. Ele era gostoso, ele era diferente, né? Tipo, chamava atenção. Todos os outros frutos estavam lá disponíveis, mas esse não. Por que será? Eu quero essa coisa que é proibida. Esse é o principal ponto do pecado no coração do ser humano. Eu quero aquilo que, mesmo sabendo que faz mal, me traz um prazer. Mesmo que seja momentâneo, mesmo que vai me trazer a morte. Eu quero experimentar. Isso é o que a serpente coloca no coração de Eva. Esse é o pecado. Aquilo que desperta curiosidade, né? Aquela sensação de novo, diferente, enfim. O fruto também era agradável aos olhos, então essa visão, por isso que a Bíblia fala tantas inúmeras vezes, cuide a sua visão, o que você está olhando é a luz do seu corpo, é a candeia do seu corpo, porque o que você olha, você deseja, você quer, você faz, quando vê, já fez. Então, essa visão, né, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, não só com o que a gente ouve. Por isso que Deus nos deu tantos sentidos, o toque, a visão, a audição, porque isso enriquece a nossa experiência da vida. Agora, quando a gente vê algo, aí a gente quer tocar, a gente quer sentir o gosto, dependendo daquilo se é bom ou não, nós temos esse desejo de descobrir, né, a curiosidade. Que também a palavra fala a respeito da tentação, que a tentação ela existe, o pecado, a tentação existe e você vai e faz e cede quando você vê, quando você escuta, quando você permite que aquilo tome conta. Por isso que a palavra diz que a gente tem que cuidar os nossos olhos, porque intencionalmente, se você viu uma coisa que não foi intencional, borra da tua mente e vai para outro lado. Agora, se você viu uma vez, olhou de novo, olhou uma terceira vez, a quarta você busca aquilo, quer dizer que você está alimentando aquela curiosidade, aquela tentação e já caiu na tentação. Os teus olhos já estão te direcionando a ir para aquela direção. E além do fruto parecer prazeroso e agradável aos olhos, ele dava o desejo de obter entendimento. E não só obter entendimento, mas mais do que os outros. Ser mais capaz, ter mais poder. Porque o entendimento, o conhecimento nos dá poder, né? A palavra fala sobre isso. E então Eva ali, qual é a oportunidade que ela tem? Eu vou ter mais conhecimento, eu vou saber mais, eu vou dominar. Porque quem conhece mais, domina mais. Não é o que a gente acha, crê? Esse desejo de ter mais poder do que os outros para poder dominá-los. Quando nós queremos ter mais do que alguém, nesse sentido aqui que Eva está sentindo, não é para poder ajudar, né? Para poder guiar, não. É para poder dominar os outros. Eu tenho mais poder, eu quero dominar sobre os outros, eu quero mandar. E qualquer coisa parecida com o feminismo não é mera coincidência. Sobre essas coisas que Eva sente e acaba fazendo, Deus dá a sentença do domínio, né? Você tomou a decisão sozinha, agora você vai obedecer ao teu marido. Aquilo que você foi criada para fazer, agora você vai sentir dor naquilo. Gente, eu quero frisar,
Eu tô falando bastante a respeito disso, mas isso é o período do pecado, debaixo do pecado, sentença debaixo do pecado. Quando Jesus vem, acabou, tá? A gente vai falar sobre isso. Quando Jesus vem, o negócio muda. Só que debaixo do pecado, essa é a sentença de Deus. É isso que acontece, é a consequência do pecado. Por isso que aqueles que estão debaixo do pecado vivem ainda sobre isso, debaixo disso. Por isso que eu não julgo tanto as feministas, porque elas estão debaixo desse julgo. E elas têm razão em algumas coisas do que elas falam sobre o machismo e etc. Só que sem Jesus, o negócio não muda. E é isso que elas não entendem. Elas querem pelas próprias forças mudar o pecado, mas não tem, é a consequência do pecado. Não tem como mudar a consequência, a reação de uma ação. Não tem como. O pecado já foi feito lá atrás e as consequências estão até o final do mundo, até Jesus vir buscar a sua igreja. Agora, aqueles que se submetem a Jesus conseguem e podem ter o plano original restituído. A gente vai falar sobre isso. Então agora a gente vai falar sobre aonde a igreja estava no meio disso tudo. Claro que a igreja veio acontecer, existir só depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, voltou para os céus e deixou ali em Atos o que se conhecia como uma igreja. Só que quando eu falo igreja, eu falo das pessoas que conhecem a Cristo e da igreja formada mesmo, né, depois ali em Atos e o que nós temos até hoje. As pessoas que conheciam a palavra, ou o que elas conheciam da palavra, né, como é que elas agiam em relação a esses assuntos, né, sobre Eva, sobre a mulher, sentença do pecado, domínio, Adão e etc. Então, a igreja, ou as pessoas que conheciam da palavra, que seguiam a Deus e que criam em Deus desde o começo do mundo, elas viviam no meio do pecado, certo? Estavam debaixo da sentença do pecado e de como o pecado estava dominando o mundo até Jesus vir. E isso é um tempo muito grande da história da humanidade. Ou melhor dizendo, é a maior parte da história da humanidade é o mundo debaixo do pecado. Nós temos o sacrifício de Jesus há 2000 e tantos anos, né? Mas antes disso, muitos e muitos anos o pecado reinava. Então as pessoas e as gerações viveram debaixo do pecado por muito tempo. E até hoje as que não creem em Jesus vivem debaixo disso. Então é uma coisa muito forte, é um peso, uma opressão de estar no mundo, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? É o diabo que comanda o mundo, claro, com a permissão de Deus, mas é ele que está comandando os negócios aqui, né? O pecado está aqui, ele mora aqui, ele vive aqui e ele está tomando conta do negócio. Então, a igreja, no meio disso, com certeza, ao longo do tempo, foi influenciada sobre isso. Com certeza, a trajetória que a mulher teve desde o Éden até Jesus e até os dias de hoje foi baseada na sentença debaixo do pecado. Então, na maioria das vezes, pensa, quanto mais você escuta de uma coisa, mais você vive algo, mais você replica, mais você crê. A humanidade viveu debaixo da sentença do pecado. Então, a igreja, estando inserida ali, por muito tempo, ensinou coisas que a palavra nunca falou, ensinou regras, ensinou coisas que a palavra não ensina a respeito de como a mulher deve ser tratada, de qual o papel da mulher. Por muito tempo se teve essa crença de que a mulher cristã é aquela que não sai de casa, que obedece o marido em qualquer hipótese, que mesmo sendo traída, mesmo apanhando, não pode se separar. Minha nossa, se ela se separa, que coisa terrível. Então, várias coisas assim que a palavra não ensina, que a palavra nunca disse. Então, quando o mundo olha de fora para dentro da igreja, infelizmente é o que eles veem a respeito das mulheres. As mulheres cristãs evangélicas são trouxas, não podem vestir nada, não podem se misturar com o mundo, tem que ter 30 filhos, tem que obedecer o marido até o final do mundo, se ele trair ela várias vezes, se ele bater, ela tem que continuar porque ela não pode se separar, e por aí vai. Então, infelizmente, a igreja por muito tempo ensinou dessa forma. Se você é uma mulher sábia, você tem que aguentar tudo dentro da casa. Se você é uma mulher sábia, você vai ter tantos filhos, não vai sair de casa. E a gente conhece todos esses discursos que, infelizmente, a igreja... E quando eu digo igreja, eu não falo uma denominação, eu falo em geral, né? Ao longo dos anos da história da humanidade, a igreja que deveria ali falar e ensinar como a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala, ela pega e ensina outra coisa. Até que Jesus vem. Tanto que quando Jesus vem, ele começa a tratar as mulheres de uma forma que causa espanto, né? Isso, 2000 e tantos anos atrás, causa espanto. Como é que ele tá falando com essa mulher? Como é que ele tá dando atenção para essa mulher? Como é que ele perdoou essa mulher? Que coisa terrível, né? Então, para você ver a visão que naquela época se tinha de uma mulher pecadora. O homem podia fazer e acontecer, mas a mulher, se pecasse, era algo terrível e não podia ninguém encostar nela e etc. Então, a forma como que Jesus começa a lidar com as mulheres lá na época dele, né?
naquele contexto histórico também, cultural, causa espanto para as pessoas. Então Jesus nunca mudou, Deus nunca mudou. Só que claro que as pessoas interpretaram de forma errada e enfim, debaixo da sentença do pecado aconteceu tudo o que aconteceu. Isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre e com mulheres dentro da igreja, ensinar para não pegar coisa e tirar coisa da nossa cabeça. Não, é o que a Bíblia diz, porque facilmente o mundo vai ver a igreja como opressora de mulheres, né? Mulher tem, principalmente a questão da submissão, a gente vai falar mais pra frente. Só que a questão da submissão para o mundo é uma questão opressiva, se for ensinada da forma errada. Submissão não é você obedecer, como se fosse que ele manda e você obedece. Isso era debaixo do pecado, lá atrás. Em Jesus somos iguais, ninguém manda em ninguém. Nós estamos debaixo de uma mesma missão. O homem debaixo da missão de Deus, que Deus deu para ele, e a mulher vai junto com ele em direção à missão que Deus deu para eles. Sim? Então não é você manda, você bate em mim e eu tenho que obedecer. Né? Não é você manda eu pegar um café, manda eu fazer tal coisa e eu tenho que sair correndo como se fosse empregada escrava. Isso era o modelo debaixo do pecado. Sentença do pecado. Em Jesus somos iguais e o plano original é restituído. É para ser homem e mulher da mesma forma, seguindo uma missão aos pés de Jesus e etc. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ensinar coisas que a Bíblia não está falando. Essa sentença, como eu acabei de falar, né, do pecado sobre Eva foi quebrada na cruz, graças a Deus. Todas as coisas foram redimidas, inclusive o homem foi redimido. Agora o homem não é mais para ser machista, o homem é para ser um cara igual a Jesus, que é para ser um cara sacrificial, um sacerdote, que ama e se entrega, se sacrifica pela sua família, pela sociedade. Então não tem nada a ver com Adão debaixo do pecado. Sempre falo, debaixo do pecado, da sentença do pecado. É para restituir ao original. E a mulher da mesma forma, a sentença é quebrada em relação ao domínio do homem e agora ela volta a ser então, com o seu marido de igual forma como era para ser lá no começo do jardim, né, sem o pecado. Então, nessa primeira aula sobre esse assunto, eu quero que fixe na sua mente o seguinte: debaixo do pecado era algo, uma sentença, uma consequência. Em Jesus é outra coisa. Em Jesus é para ser o plano restituído original lá do Éden, onde homem e mulher caminham juntos sobre uma missão que Deus dá a eles, de dominar, de multiplicar, de cuidar, de amar um ao outro e juntos seguirem e servirem ao Senhor. Então a gente tem que diferenciar bem, debaixo do pecado é uma coisa, em Jesus é outra coisa. A gente não pode viver crendo e ensinando como se fosse debaixo do pecado. A sentença de Eva foi quebrada na cruz. Sim, Jesus pagou os nossos pecados, pagou a sentença do pecado. Isso quer dizer que a nossa identidade está em Jesus, somos justificados em Jesus. Desde que nós permaneçamos no caminho, como a gente falou no módulo 1 também, né? Na vida com Deus. Desde que nós permaneçamos todos os dias buscando ao Senhor como nosso principal, como a nossa principal fonte de vida, como o nosso Senhor, aquele que comanda a nossa vida, que manda em nós, né? E obviamente Ele o faz com muito amor e muito carinho. Então essa primeira aula sobre feminilidade bíblica eu quero que fixe na sua mente. A nossa identidade feminina está em Jesus, que justificou os nossos pecados. E não mais vivemos debaixo da sentença do pecado, do domínio do homem, mas sim fomos restituídos por causa de Jesus ao plano original do Jardim do Éden, que é perfeito, maravilhoso e funciona super bem, dentro do casamento, dentro dos relacionamentos. Amém? Então guarde isso na sua mente, anote as coisas que te chamaram a atenção e a gente se vê na próxima aula, que vai estar bem interessante também. Até mais, beijo!